Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro podcast do meu canal Biohacks. Eu sou o professor Igor Eloy e hoje nós vamos falar sobre suplementação para desempenho físico e mental. Bom, eu tenho que agradecer aqui os meus amigos biohackers do Instagram que me ajudaram na votação, na escolha desse tema. Eu coloquei alguns temas e escolheram aí a parte de suplementação para ser o tema desse primeiro podcast. Quero deixar aí o meu muito obrigado, um beijo para vocês aí pro @Igor Eloy, que é o Instagram. E diante aí de tantos nutracêuticos, que tanto tem função ergogênica, e toda vida que eu falar sobre função ergogênica, eu estou falando de algo que aumenta o desempenho físico ou metabólico, tá? E dentre aqueles também que apresentam função nootrópica, e o que é função nootrópica, Igor? O que é melhorar, né? O que o nootrópico faz? Ele melhora o desempenho cerebral, desempenho cognitivo. Eu resolvi falar sobre a creatina. Olha só, esse aminoácido conhecido demais entre os esportistas, né, na comunidade desportista, está na boca do povo, inclusive quem faz esporte, quem está na academia, né? Mas você vê também o uso da creatina hoje em pacientes com alguma patologia. E claro, eu vou falar aqui sobre inúmeros efeitos, inúmeros benefícios para você que está interessado em fazer essa suplementação. É muito bom, né, eu começar a falar aqui sobre... Tudo bem, vou falar sobre os inúmeros benefícios, vou falar aqui doses que vocês podem utilizar de creatina, mas é mais interessante, além de saber da segurança que a creatina tem, quando se fala aí de evidências científicas, é importante informar para você que você deve inicialmente procurar um profissional qualificado, um nutricionista, um nutrólogo, tá? Até porque a gente sabe que um bom biohacker, né, ele sabe da importância da informação, do conhecimento. Né? O biohacker, ele deve conhecer também seu estado de saúde, ele deve estar sendo acompanhado por profissionais, conhecer os seus exames bioquímicos, hematológicos, sua condição de saúde, e saber também se existe aí quadro de doença, alguma comorbidade que requeira um acompanhamento mais de perto de um profissional qualificado. Então aí, no caso, eu gostaria que você que está me seguindo no canal Biohacks, você que é um biohacker, você que é um aprendiz de biohacker, é importante você entender que a sua arma, a sua principal arma é o conhecimento. Tá? Então, um profissional qualificado, ele pode te transmitir um conhecimento mais aplicável, né? Aplicável de que forma? Para que aquilo possa ser mais customizado, mais personalizado, aplicado a você, apropriado para você. Tudo bem? Então, como vocês vão ver, a maioria do que eu vou tratar hoje sobre a creatina é sobre a população em geral, não aquela que está acometida por alguma doença. Tá? Embora a creatina ela tenha sido estudada principalmente como um recurso ergogênico não hormonal, ou seja, aquilo que te traz desempenho físico, tá? Sem ser um esteroide, sem ser um anabolizante, né? Para principalmente o público que faz exercício físico, né? Para atletas. Vários benefícios terapêuticos e de saúde têm sido apresentados pela comunidade científica. Vale salientar isso. Isso ocorre porque a creatina, ela apresenta, né, ela possui um papel importantíssimo, fundamental no nosso metabolismo. Tá? E eu estou falando de metabolismo de cada uma das células que existe no nosso corpo. Particularmente quando nós estamos numa situação de estresse. E eu estou falando de metabolismo, eu estou falando de energia. É produção de energia, é suprimento de energia, e a gente só consegue executar as nossas atividades se tiver energia. Então, os efeitos ergogênicos,
aqueles ligados ao metabolismo, aqueles ligados ao desempenho físico, né? Eles estão muito bem documentados. Nós temos aí uma série de evidências científicas que sustentam a eficácia, né, da creatina no aumento da força muscular, no desempenho, não só na força, mas também na massa muscular, na massa magra, na massa muscular. E também no desempenho do músculo em exercício, tá? Particularmente quando nós estamos falando de atletas, mas também para a população que não é atleta, né, que está iniciando uma atividade física. Inclusive, a creatina hoje, né, ela também apresenta vários benefícios para pessoas que apresentam uma demanda patológica, né, uma doença, uma patologia, tá? Então, ao longo desse podcast de hoje, nós vamos concluir que a suplementação da creatina, ela apresenta vários benefícios, né? Mas o nosso principal foco de hoje será em quê? Né? Dentre esses benefícios, os efeitos ergogênicos, que talvez você encontre aí uma série de material e de vídeos que falem sobre como a creatina melhora meu desempenho físico, né? Como a creatina melhora o metabolismo do meu músculo. Tá, mas não é só isso que eu vou falar hoje. Tá? Eu vou falar para vocês hoje sobre como a creatina ela pode ser um recurso nootrópico, né? Ou seja, como é que ela melhora o seu desempenho cerebral, né? O seu desempenho cognitivo. Né? E tudo isso eu vou tratar sobre esses assuntos com evidência científica. Tá? Então, o que é mesmo creatina? Tá? Tanto se fala sobre creatina, tem gente que fala que é uma proteína, tem gente que fala que não é um aminoácido. Não, a creatina ela é um aminoácido, mas ela é um aminoácido não proteinogênico. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a creatina ela participa, né? Ela não participa daqueles aminoácidos que funcionam como pecinhas de Lego. Você já jogou Lego? O Lego é aquele joguinho que você vai encaixando, né? Pecinhas pequenas se transformam em peças maiores, né? A gente pode fazer essa analogia, né, com as proteínas. Os aminoácidos, elas servem como o quê? Eles servem como o quê? Como pecinhas de Lego para formar algo maior, que eu chamo de proteína. Aí detalhe, a proteína, a creatina, ela não é um aminoácido proteinogênico, ou seja, ela não faz parte dessas pecinhas de Lego. É um aminoácido que você encontra aí livre, né? É um aminoácido que não participa dessas estruturas proteicas, mas que tem sido mostrado como bastante importante para todo o metabolismo, para o metabolismo de todas as nossas células, tá? Pois ela facilita a reciclagem de uma molécula crucial para o fornecimento de energia para diversos processos que acontecem em diferentes células. Essa moeda que existe no nosso corpo, nas nossas células, é chamada de ATP. E esse ATP ele é gasto. Na hora que você contrai a musculatura, há um gasto de ATP. Na hora que você estuda, na hora que você caminha, na hora que você pensa, você gasta ATP. E o que é que acontece? A creatina ela ajuda a reciclar. Ela ajuda o quê? A fazer de novo esse ATP. Então, ou seja, né, quando falta ATP, né, que é a nossa moeda energética, a creatina vai lá e repõe o ATP. Entendeu? Então a gente precisa de energia. Todas as nossas células. E e essa energia vem da onde? Primeiramente dos nossos alimentos, se transforma, é quebrado, vai para essa bendita molécula de ATP, tá? Essa molécula de ATP, essa energia é transferida para que a gente possa fazer o que a gente tem que fazer e o ATP é gasto. Quem repõe? A creatina, tá? Mas a gente vai falar sobre isso depois, certo? O que é mais importante você saber agora é que a creatina ela está envolvida no processo de disponibilização de energia para as nossas células, tá? Que compõem diferentes tecidos, que compõem diferentes órgãos.
tá? Isso quer dizer o quê, professor? Que a creatina é abundante em tecidos com alta demanda energética. Então você tem creatina onde? Em vários tecidos de demanda que tem uma alta demanda energética, como por exemplo, músculo e cérebro. O nosso cérebro, esse camaradinho aqui, ele pode consumir até 20% da energia, né, quando comparado com os outros órgãos do nosso corpo. Tá? Em nós humanos, 95% das reservas de creatina está no músculo, né, no músculo esquelético. Tá? Enquanto os outros 5% se distribuem em quê? Cérebro, rins, fígado, testículo, tá? Vocês entenderam? Então, assim, como é que nós obtemos creatina? Tá? É só na loja de suplementos alimentares? Eu vou lá na loja de suplementos e compro o frasquinho contendo a creatina? Não. A creatina está disponível em muitos alimentos de origem animal. Até porque o termo CREA vem de carne, tá? Vem de carne, né? Mas também nós temos a capacidade de produzir creatina, né, dentro do nosso corpo a partir de outros aminoácidos, que é o caso dos aminoácidos glicina e arginina, tá? Que nós conseguimos a partir disso produzir nossa própria creatina. Igor, então eu não preciso suplementar. Isso é verdade? Se eu quiser, eu nem preciso comer creatina. Isso é verdade? Não. Embora nós consigamos produzir creatina no nosso corpo, muitos estudos eles mostram que o baixo consumo de creatina tem sido acompanhado por vários riscos à saúde. Tá? Ou seja, o que é que os estudos apontam? O que é que eles mostram? Que apesar de conseguirmos produzir creatina em nosso corpo, nós temos que comer creatina a partir de alimentos de origem animal. Tá? Ou então a gente deve suplementar. E o que os estudos mostram é que muitos de nós estamos com uma deficiência de creatina. Nós estamos com esses valores, mesmo produzindo creatina no nosso corpo, a gente está com esses valores mais baixos, né, precisando assim se alimentar. Então vale salientar para aqueles que possuem a dieta seguindo os pressupostos do veganismo, do vegetarianismo ou afins, existem vários suplementos de creatina na qual a creatina ela é produzida a partir de meios químicos industriais. Não pense que o termo que eu estou utilizando assim, industrializado, é químico. Não tem a conotação, não é a conotação assim de algo que vai trazer uma má qualidade, né, que vai trazer um prejuízo para o seu organismo, tá certo? É apenas para afirmar que existe creatina comercializada que não é extraída de carne, tá? Apesar de ser produzida por um processo químico industrial, como eu falei para vocês, né? A creatina ela pode ser obtida através de um processo, né, químico, que a gente pode fazer isso dentro do nosso corpo, a partir da glicina e da arginina. Tá? Industrialmente a gente consegue fazer isso também. Tá? Inclusive há empresas, né, de creatina que produzem creatina de origem não animal, de qualidade, tá? De qualidade, que é o caso das empresas que apresentam o selo CreaPure, né? CreaPure, tá? Então, eu devo até falar para você que é vegetariano ou vegano, você fique ligado aí, porque os resultados científicos que nós observamos hoje nos estudos que faltam aí na creatina, tanto como recurso ergogênico quanto como recurso nootrópico, tá? Ou seja, tanto na performance física ou cognitiva, né? Os melhores resultados a gente tem, né? Alguns grupos que apresentam esses melhores resultados, um desses grupos são os veganos, são os vegetarianos. Por quê? Porque normalmente eles apresentam uma deficiência, né, maior do que as outras pessoas por não ingerirem carne. Tá? Então, quando suplementados aí com a creatina, né, logo dá para perceber um up no desempenho, tá? Tanto físico quanto cognitivo. Então, a maioria das pesquisas sobre creatina hoje, elas inicialmente se concentram ou se concentraram durante muita época no desempenho do exercício físico. Né? Os cientistas eles apontam aí a creatina, ou melhor, a suplementação da creatina
no aumento dos níveis de creatina muscular e no aumento da capacidade física, né, melhorando nossa capacidade de adaptação ao treino físico. É muito interessante, gente, esse papel da suplementação da creatina, porque os estudos eles apontam que o desempenho para quem toma creatina, né, para quem suplementa creatina, melhora de 10 a 20% em várias tarefas de exercício de alta intensidade. Seja você que quer fazer academia, né, você quer pegar peso, existem estudos mostrando isso. Como também existem estudos que a suplementação de creatina ela melhora o desempenho em vários esportes, como golfe, vôlei, futebol, softball, corrida, natação e tantos outros esportes. Além disso, a creatina ela aumenta a estocagem de água nos músculos, ajudando assim não só na estética, porque o músculo ele fica maior, né, ele tende a ficar ligeiramente maior, como também essa água ela auxilia no próprio metabolismo do músculo, já que os processos metabólicos eles acontecem somente se tiver água disponível, tá bom? Então é importante enfatizar que esses benefícios ergogênicos eles foram né, esses benefícios observados, eles foram relatados tanto em homens quanto em mulheres, desde crianças até em idosos, embora a maioria dos estudos tenha sido aplicados em homens. Então, após uma revisão abrangente, eu fiz uma grande pesquisa e, claro, o que é mostrado hoje, devido à grande revisão que os cientistas eles fazem sobre esse assunto, foi observado aqui que a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva concluiu que a creatina, preste atenção, eu vou ler aqui para você, tá? Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva conclui que a creatina é o suplemento nutricional ergogênico mais eficaz atualmente disponível para atletas em termos de aumento de capacidade de exercício de alta intensidade e de massa muscular durante o treinamento. Olha só que interessante. Essas afirmações, esses pronunciamentos também foram feitos pela American Dietetic Association e American College of Sport of Medicine. Então a gente pode destacar uma coisa. O que a comunidade pensa sobre creatina e os seus efeitos ergogênicos? O que ela pensa? Que a creatina é o recurso ergogênico não hormonal mais eficaz para atletas, para iniciantes, para aqueles que estão iniciando uma atividade física, estão procurando condicionamento físico, como você vai perceber também ajuda em vários tipos de situações de patologia, tá? Porque não para por aí. Hoje, só para você ter ideia, hoje já se sabe, já se tem evidência científica que a creatina ela diminui colesterol, triglicerídeos e lipídio no sangue. Você sabia disso? Então, além disso, Igor, auxilia na redução do acúmulo da gordura do fígado, na redução do risco e na redução de risco de doença cardíaca. Fora isso, além disso, a comunidade científica ela tem mostrado que a creatina serve como poderoso antioxidante, ou seja, falando de envelhecimento, o que é que a creatina ela pode auxiliar? Ela é um importante antioxidante, nos ajuda aí, inclusive, a controlar a glicemia, reduzir o progresso de algumas formas de câncer, minimizar a perda óssea, e muscular, inclusive a creatina é muito utilizada para quem tem sarcopenia, que é essa perda muscular, como também a perda óssea, e melhora a eficácia de muitos medicamentos antidepressivos. Esses e inúmeros outros achados apoiam as alegações que é prudente que os indivíduos consumam pelo menos 3 gramas por dia de creatina para manter sua saúde geral à medida que envelhece. Embora mais pesquisas sejam necessárias, tá? Claro, sempre vai haver a necessidade de mais pesquisas. A gente pode concluir o quê com base nisso? Com base na apresentação desses estudos, que a suplementação de creatina
ela pode aumentar a disponibilidade energética celular e apoiar a saúde, o condicionamento físico, o bem-estar da população ao longo de toda, eu falei de toda a vida do indivíduo. Tá? Aí você pode me perguntar assim, professor, eu ouvi falar, alguém me falou, minha esposa, meu filho, me falou que a creatina ela provoca insuficiência renal ou ela provoca pedra nos rins. É verdade isso? Gente, não. Isso é um mito. Né? E relatos de casos esporádicos descritos na literatura já foram totalmente refutados, né? por outros tipos de trabalhos científicos com estudos clínicos bem controlados, mostrando que a suplementação de creatina não leva à insuficiência renal, não leva a pedras nos rins e nem a outras falácias que já se falava, causa desconforto gastrointestinal, lesões musculares, né? Isso não causa, isso é um mito. Tá? E é muito bom a gente não confundir creatina com creatinina, muita gente confunde. A creatinina é um subproduto do metabolismo da creatina. Ou seja, existe um momento em que a creatina do meu corpo ela vai naturalmente ser degradada em creatinina. E essa creatinina, assim como a ureia, a creatinina pode ser utilizada como um marcador, como um elemento de avaliação subjetiva da função renal. Isso quer dizer o quê? Se o meu rim, ou um dos meus rins, não está funcionando bem, eu vou esperar o quê? Eu vou esperar uma quantidade de creatinina anormal. Tá? Eu vou fazer a coleta de sangue e vou verificar que a creatinina ela está alterada, porque a função renal ela vai estar o quê? Alterada. Tá? Então a ureia e a creatinina, né, são marcadores renais para poder você averiguar a função renal. Tá? Então não tem nada a ver a creatinina com a creatina. Né? Pessoas com insuficiência renal, com pedra nos rins, têm as suas concentrações de creatinina totalmente alteradas no sangue. Tá? Por conta da função renal, né, comprometida. Né? Agora, a creatina não tem nada a ver com isso. Tá, professor, então, legal, né? Então eu posso tomar creatina livremente, está me dizendo isso? Eu tenho pedra nos rins, eu tenho insuficiência renal, então eu posso tomar, não tem problema? É isso? Claro que não. Eu só estou dizendo para você que a creatina não é o fator que leva a pedra nos rins ou insuficiência renal. Mas eu devo fortalecer, enfatizar que mesmo assim, tá, pacientes com algum tipo de problema de saúde, inclusive problemas renais, não devem ser tratados com creatina, a não ser que um profissional sério da área, né, um nutricionista, um nutrólogo, verifique a necessidade e a relação risco-benefício nessa condição. Tá? Então, assim, a gente sabe que a creatina, para o público comum, para o público geral, é totalmente segura. Tá? Em considerações que eu já até citei, mas vou fortalecer lá na frente. Tá? Inclusive, diante da sua eficácia, da sua segurança, atualmente, há uma grande discussão em adicionar a creatina, né, em muitos alimentos que compramos no supermercado. No entanto, a ideia de fornecer a creatina para a população em geral requer a construção de uma rede internacional de especialistas em nutrição. Existem leis, existem autoridades regulatórias para construir protocolos específicos para cada alimento. Né? Há uma necessidade crítica, inclusive, de coletar mais informações sobre a ingestão alimentar atual de creatina em várias faixas etárias. Um estudo mais completo para se ter, então, a suplementação, a adição em produtos que a gente come comumente, como pão, farinha, coisa do tipo. Tá? E é importante a gente explorar ainda
quem estuda, né, cientistas que estudam essa área, explorar a consequência, né, as consequências que podem aparecer, né, em indivíduos que realmente passam por muito tempo com a deficiência de creatina. Tá? Então, além disso, nós temos que entender melhor a importância da desnutrição de creatina para a solução de saúde pública global. Tá? E é isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos passar agora para uma outra temática que, como eu falei para vocês, eu vou me deter aqui não só a essa questão voltada para o recurso ergogênico, mas também nootrópico. Aí você me pergunta, professor, você me falou aí que a creatina também, ela pode ajudar nosso cérebro. É isso que você está me chamando aí de nootrópico? Será que a creatina funciona como nootrópico? Será que a creatina ela pode ajudar em processos de ordem cognitiva, como atenção, como memória, como funções executivas? Será que podemos aumentar o nosso desempenho cognitivo com a suplementação de creatina? Isso quando eu estou falando de suplementação diária de creatina? Bom, embora a maior parte da creatina total do nosso corpo ela seja encontrada no músculo esquelético, o cérebro também é um tecido altamente ativo, ou melhor, altamente metabologicamente ativo. Tá? Como eu falei para vocês, o cérebro ele pode consumir até 20% da nossa energia quando comparado com outros órgãos. Então, a creatina, conhecendo o papel dela na reciclagem dessa moeda energética que é o ATP, a comunidade científica ela apoia o fato que a creatina também seja relevante para o metabolismo cerebral, ou seja, que a creatina ela é importante para o fornecimento de energia para todo o nosso sistema nervoso central, que isso inclui o encéfalo, tá? E a nossa medula óssea, como também o sistema nervoso periférico, por que não? Agora é importante que o nosso próprio cérebro, é importante eu ressaltar, né, que o nosso próprio cérebro ele apresenta uma capacidade própria de produzir a sua própria creatina, não dependendo das outras fábricas de creatina. Estou falando aqui do fígado, estou falando de rins, tá? Que no caso o músculo depende disso, depende da suplementação. Tá? Não estou dizendo que o cérebro não necessite de suplementação. Por quê? Porque é observado que existe melhoria cognitiva, desempenho cognitivo, quando você suplementa creatina na sua dieta. Tá? A importância da creatina para o cérebro pode ser observado em algumas síndromes também. Né? Síndromes de deficiência de creatina. Né? Quando existe uma síndrome de deficiência de creatina, o que é observado? Né? Que há logo uma queda na creatina cerebral e também nós temos acompanhado a isso transtornos mentais ou de desenvolvimento, que é o caso de retardo mental, atraso no aprendizado, autismo, convulsões, né? Que podem ser parcialmente revertidos quando se suplementa quando há suplementação de creatina nessas condições, tá? Ou seja, nesse pouquinho que a gente já falou sobre cérebro e creatina, eu só posso afirmar inicialmente que sim, suplementar creatina leva a uma melhoria no desempenho cognitivo, ou seja, a suplementação de creatina tem também função nootrópica, tá? Agora, o que é que os estudos eles apontam sobre isso? Os estudos mostram que a suplementação de creatina aumenta o conteúdo de fosfocreatina cerebral em 5 a 15%, melhorando assim a bioenergética cerebral. Ou seja, mesmo o cérebro produzindo sua própria creatina, quando eu suplemento pela via oral, tá? Que eu poderia muito bem estar misturando a creatina aqui, ó, deixei em casa, mas eu poderia misturar aqui na água e tomar,
sem nenhum problema. Na hora que eu faço isso, eu aumento em 5 a 15% a minha fosfocreatina, falarei um pouco sobre ela, a fosfocreatina no meu cérebro, melhorando aí a bioenergética cerebral. Por consequência, né, os estudos eles avaliam que essa suplementação ela é acompanhada por melhoria em alguns processos cognitivos. Por exemplo, atenção, né, atenção executiva. Por exemplo, memória. Por exemplo, funções executivas, que eu vou já discutir sobre elas, principalmente em pacientes idosos. Principalmente em pacientes idosos, em indivíduos que estão sob algum estresse, que é o caso de privação de sono, e aqueles indivíduos que apresentam comprometimento cognitivo leve, por algum fator específico comórbido. Tá? Como eu falei anteriormente, é muito fácil, né, encontrarmos pessoas que apresentam deficiência. Eu mesmo não sei se durante eu passei uma vida sem utilizar creatina. Eu também não sei se eu passei uma vida também com essa deficiência. Né? A nossa produção endógena, ela não é suficiente, é o que os estudos eles mostram. Tá? Então, vários estudos descobriram que a suplementação de creatina atenua o que nós conhecemos como fadiga mental. Devido ao fato de atenuar a fadiga mental, o que é que acontece? Há uma melhoria nas funções cognitivas, nas funções executivas, na memória. E quando eu falo de funções executivas, eu estou me referindo aí a uma série de processos cognitivos, tais como planejamento, controle inibitório, tomada de decisão, a memória de trabalho, que ela é necessária para eu desenvolver um trabalho de maneira focada, a atenção executiva, assim por diante, dentre outras funções. Né? Cientistas descobriram aí que a suplementação, quando eu suplemento 8 gramas por dia durante 5 dias, há também um aumento aí na oxigenação do cérebro e redução da fadiga mental em participantes que realizam esses cálculos matemáticos repetitivos. Tá? Então, existem evidências fortíssimas que fortalecem aí a creatina como um componente nootrópico. Então, outros estudos mostram que a memória de trabalho, que é uma função executiva importante para o trabalho que eu estou executando agora, né, por exemplo, eu estou precisando resgatar elementos, né, na minha memória para poder passar para vocês ao tempo todo, percebendo como é que eu estou articulando a minha fala. Tudo isso quem faz é a memória de trabalho, tá? E ela é uma função executiva importantíssima, inclusive para o processo atencional. A gente sabe que a função executiva, quando é melhorada, juntamente com a velocidade de processamento, né, a gente tem um desenvolvimento, um aumento no desempenho cognitivo bem interessante. E o que acontece quando um indivíduo ele toma de 5 gramas por dia, né, quando eu suplemento isso por 6 semanas de creatina? Eu tenho tanto melhoria nas funções executivas, na memória de trabalho, como também na velocidade de processamento. Tá? Então, existem muitos estudos aí que fortalecem mais ainda essa questão da creatina como nootrópico. Tá? Existem outros que utilizam aí doses muito altas, 20 gramas por dia por 7 dias. Esses estudos eles mostram que participantes privados de sono, né, mantiveram melhor, né, tiveram, na verdade, desempenho melhor, né, na geração de movimentos aleatórios, no tempo de reagir a escolhas, né, no estado de humor, no equilíbrio, ou seja, no aprendizado motor, né, e inclusive na questão do humor. Esses pesquisadores eles também relataram que a geração de números aleatórios, né, gerando esse número, evocando números, a memória espacial direta e as tarefas de memória de longo prazo melhoraram significativamente quando se era suplementada a creatina, principalmente em participantes que são idosos. Mais recentemente, um estudo mostrou que a suplementação de creatina em 20 gramas por dia
né, por 7 dias antes da realização de uma partida de futebol, né, simulada, melhorou a resistência muscular e o desempenho cognitivo prolongado. A gente sabe que existe aí uma demanda cognitiva na hora de jogos, por exemplo, como o futebol. Então, em resumo, né, pessoal, a suplementação de creatina, ela pode aumentar o conteúdo de creatina no cérebro, tá? E apoiar a função cognitiva, principalmente quando nós estamos no processo de envelhecimento. Bom, já falamos anteriormente que a creatina é importante para a bioenergética de nossas células, sendo ela importantíssima para vários tecidos, né, que apresentam aí uma alta demanda energética, que é o caso dos nossos músculos e do nosso cérebro. E de onde é que a gente tira energia, professor? Bom, dos alimentos. Os alimentos, eles apresentam o quê? Carboidrato, proteína e gordura. Nós também temos reservas dessas moléculas, carboidrato, proteína e gordura. Toda vida que o nosso corpo ele quebra uma dessas moléculas, há uma liberação de energia. Mas essa energia ela não pode ser dissipada e não ser aproveitada. Ela é guardada numa molécula chamada de ATP. ATP significa adenosina trifosfato. Trifosfato porque tem três fosfatos. Cada fosfato está ligado um no outro, tá? Cada fosfato está ligado no outro. Então, quando a gente precisa de energia para estudar, para fazer qualquer tarefa, né? Correr, caminhar, namorar, respirar, bater o coração, a gente precisa de quê? De ATP, ou seja, dessa adenosina trifosfato. E o que é que acontece? São 3 fosfatos, há uma quebra de um fosfato. Na hora que ele quebra, a energia é liberada. Aí fica o quê? Adenosina difosfato. Di vem de 2. Tá? Di vem de 2. Então, o ATP é quebrado, libera energia e sobra o quê? Sobra o ADP. Tá? Na hora que uma ligação de fósforo é quebrada, né, o ATP, que tem os 3 fosfatos, se torna ADP, ou seja, uma moléculazinha com 2 fosfatos. O que é mais interessante? É que na hora que há essa quebra, há uma grande liberação de energia. E essa energia é que é utilizada para o trabalho. Quando eu estou falando de trabalho, estou falando de várias coisas que você tem que fazer. Bombear o seu sangue, estudar, caminhar, respirar, como eu falei. Tá? Então vai chegar uma hora que essas moléculas de ATP elas vão acabar. Então elas precisam ser o quê? Intensamente recicladas. Ou seja, o ATP é quebrado em ADP, mas o ADP é uma molécula com pouca energia. A gente não pode extrair energia desse ADP. Então o que acontece? É aí onde a creatina ela entra. Ela, na sua forma de fosfocreatina, ela dá o fósforo para a adenosina difosfato, fazendo com que ela se torne trifosfato. De novo, a molécula superpoderosa em termos de energia. Ou seja, é nessas horas que o seu organismo, o seu tecido, a sua célula precisa de energia que a creatina ela entra em ação, reciclando o ATP que já tinha sido gasto. Tá? Fazendo com que aquela moléculazinha pobre, que era chamada de ADP, se transforme de novo em ATP e assim eu tenho energia para trabalho, para fazer as coisas, para os meus neurônios trabalharem, para o meu coração bater e assim por diante. Tá? Então, a gente precisa disso para todo o nosso corpo. Tá? Então, apesar dos grandes benefícios que hoje nós já conhecemos sobre o papel da creatina nessa bioenergética celular, nós temos aí algumas lacunas principais que permanecem ainda na comunidade científica. Então, primeiro, nós ainda não temos um protocolo ideal para aumentar os níveis de creatina no cérebro. Então, assim, quando se trata de creatina e cérebro, a gente não tem um protocolo ainda muito bem definido. Eu quero que o cérebro melhore tantos por cento
Vou suplementar quanto de creatina? Ainda não se sabe muito bem disso. E até agora faltam estudos de dose e resposta. Ou seja, estudos que mostram que várias doses olhando apenas para uma resposta X, Y ou Z. Tá? E os protocolos ainda não foram padronizados. Em segundo lugar, faltam aí estudos mais complexos para avaliar a dose de suplementação e o que é que ela faz em cada função cognitiva. Se eu aumento de 3 gramas para 7 gramas, o que é que isso vai funcionar na memória? O que é que isso vai influenciar na memória? Não se sabe disso. Depois que a gente tiver esses estudos, vai ficar muito mais fácil a gente associar os efeitos da creatina numa determinada dose a uma determinada função cognitiva. E por último, é necessário a gente conhecer melhor, né, as condições que a suplementação é mais eficaz para o cérebro. Tá? Em que condições é ideal para a gente poder suplementar? Até hoje a gente sabe que indivíduos que estão passando por estresse, privação de sono, né? O interessante é que suplemente. Né? O interessante é que suplemente. Tá, e para você que ficou até o final, vamos para finalizar com algumas dicas. A primeira delas é que você procure um especialista, tá? Nutricionista. Se gostou, fez sentido o que eu falei, né? Procura um nutricionista, procura um nutrólogo, né? Para que você possa aí utilizar a creatina de forma segura, né? De forma aplicável e customizada para você. Tá? Principalmente para as pessoas que apresentam alguma patologia ou alguma comorbidade. Tá? Uma dica padrão, né, de dose de suplementação é a de 3 a 5 gramas, dependendo da massa individual, mas para a grande população, né, para indivíduos que têm um aporte muscular médio, tá, de 3 a 5 gramas, isso é a dose diária. Você me pergunta assim, mas professor, já ouvi falar que você precisa fazer uma saturação. Saturação, para quem não sabe, é você utilizar uma carga mais alta na primeira semana, aí depois você utiliza uma quantidade mais normal. Tá? Por exemplo, tem gente que utiliza durante uma semana 20 gramas de creatina, aí depois vai e diminui para 3 a 5 gramas. Né? Isso é que é a saturação. Essa saturação não tem evidência científica. Tá? Não tem base científica que apoie esse tipo de ação para indivíduos normais. Tá? Utilizar isso na população para criar uma reserva maior de creatina não faz muito sentido. Tá? Então é isso. Uma outra coisa é a ciclagem. Você pode me perguntar, professor, eu posso ciclar, eu devo ciclar? Para quem não sabe, a ciclagem é outra prática muito comum, né, que é você utilizar a creatina por um tempo, você utiliza por 3 meses para 1 mês. É isso que as pessoas falam em ciclar, até porque existem vários processos no nosso corpo em que existe um processo de feedback negativo. Se eu tomar muito algo que eu fabrico, eu posso produzir menos, mas isso não tem base, quando se trata em creatina, isso não tem muita base científica, tá? Apesar de não ter evidência científica, por enquanto, sobre essa questão da ciclagem, é muito bom que você converse com o seu especialista. Até porque existem muitos estudos que suplementam indivíduos normais, né, durante 5 anos com uma dose padrão de 3 a 5 gramas por dia e não tem sido encontrado nenhum problema, né, por não haver essa prática de ciclagem. Mas é muito bom que você procure, converse com o seu profissional, com o seu nutricionista, com o seu nutrólogo, tá bom? Tá, pessoal? E quando é que eu uso? Tá? Meu objetivo é mais ergogênico. É antes do treino ou depois do treino? Eu preciso mais como recurso para poder estudar, tá? Para poder ter uma melhor performance cerebral. Eu faço isso depois do estudo ou antes do estudo? Eu quero utilizar a creatina para melhorar meu desempenho no trabalho.
né? Porque requer o que? Desempenho cognitivo. É antes do trabalho ou depois do trabalho? Gente, a resposta é tanto faz. Você pode tomar creatina em qualquer horário, só não aconselho você tomar junto com algum produto que apresente cafeína, tá? Então, assim, o bom da creatina é que você pode tomar em qualquer hora do dia. Porque, na verdade, a saturação, ou seja, o preenchimento das reservas de creatina, ela não acontece imediatamente. Ela acontece quando? Ela acontece ao longo de dias. É interessante que já foi observado que quando se toma creatina com carboidratos, com uma fruta, com whey protein, que inclusive apresenta carboidrato, né, junto, que você vem lá junto com o seu whey protein, facilita. Inclusive já vem até creatina com maltodestrose, maltodextrina, que ajuda no processo de absorção, tá? Mas em via de regra tanto faz. Então, é isso. Já esquecendo, né? Se você for comprar uma creatina, adquira ela na forma de monoidrato de creatina, né? que é a chamada creatina monoidratada. Por que, Igor? Porque todo mundo fala, os especialistas, porque tem mais estudos sobre ela. Se você quer viver uma vida com base em evidências científicas, faz sentido você utilizar o que realmente está em evidência na comunidade científica, tá bem? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, tá? Hoje eu fiz numa sala, tá chovendo lá fora, talvez a acústica não esteja muito boa, você deve estar vendo algum eco, alguma coisa, não sei, mas eu quero deixar aqui um grande abraço para você que ficou até agora no finalzinho. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para as próximas publicações, tá bem? Um forte abraço, te vejo depois.